Olá, estudantes da primeira série, como que vocês estão? Aqui é o professor Eduardo de História e hoje nós vamos ter uma aula muito interessante. Vamos falar da época medieval, da Idade Média, a época dos castelos, dos cavaleiros, das princesas. Mas será que era assim mesmo? Vamos ver realmente como que era essa famosa Idade Média. Então, qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? A gente vai entender a configuração da sociedade na Idade Média, ou seja, como era configurada essa sociedade nesse período medieval. Mas vamos a algumas perguntas para ver o que a gente já sabe sobre esse período. Então você lembra qual período da história corresponde à Idade Média? Onde que está localizado? Em que período está localizado esse período que a gente chama de Idade Média? Se a gente fala em média, deve estar no meio de algo, mas no meio do quê? Né? E você lembra qual evento dá o início à Idade Média? A gente tem a chamada Idade Antiga, né? E depois da Idade Antiga vai vir a Idade Média, mas o que aconteceu para que passasse da Idade Antiga para a Idade Média? Vamos ver? Aqui a gente tem a linha do tempo, então, para a gente se localizar aonde que está essa famosa Idade Média. Então, antes de tudo, nós temos a pré-história, que é o período que vai até 4.000 anos antes de Cristo. Então, desde lá do Neolítico, Paleolítico, né, 10.000 anos, 12.000 anos antes de Cristo, até 4.000 anos antes de Cristo, a gente vai ter a pré-história. Por que pré-história? Porque entende-se que não havia surgido ainda a escrita, pessoal. Então, a escrita vai surgir mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Então, com a invenção da escrita, a gente entra então na Idade Antiga, beleza? Então, a gente vai ter o período da Idade Antiga. E o que povos a gente tem na Idade Antiga, só para a gente relembrar? A gente vai ter os povos da Mesopotâmia, os sumérios, os acádios, os babilônicos. A gente vai ter também os gregos, os romanos, os egípcios, né? Então, povos muito importantes lá, vão construir as pirâmides no Egito Antigo, o Coliseu em Roma e tudo mais. Então, vai ser nesse período aqui. Mas o que faz sair da Idade Antiga para a Idade Média? Como vocês podem ver aqui na nossa linha temporal, a queda do Império Romano do Ocidente em 476. Então, a gente vai ter a crise de Roma, as invasões dos povos germânicos, né? E Roma, no Ocidente, vai deixar de existir. Agora a gente vai ter vários povos ali no Ocidente, vão se dividir de vários reinos ali na região ocidental da Europa, certo? Então agora a gente só vai ter o Império Romano lá no Oriente. E todo esse período, então, vai ser chamado de Idade Média. Esses 1.000 anos, né? Pouco mais de 1.000 anos, vai corresponder, então, à Idade Média, que está entre a Idade Antiga e a chamada Idade Moderna, pessoal. Como a gente pode ver aqui, então a gente tem a queda do Império Romano do Ocidente, porém, no Oriente, a gente vai ter o chamado Império de Bizâncio, capital, Constantinopla, aquela cidade magnífica, lembram? E essa cidade, ela vai perpetuar, esse império vai perpetuar por toda a Idade Média. E o fim da Idade Média, como que vai se dar? Ele vai se dar com a queda, né, do Império no Oriente. Então, da mesma forma que inicia a Idade Média com a queda do Império no Ocidente, ela chega ao fim da Idade Média com a queda do Império no Oriente. Então lembrem disso, pessoal, que vocês vão memorizar. Então lá em 1453 a gente tem a tomada de Constantinopla, aquela cidade com muralhas e tudo mais. E essa tomada vai botar fim no Império chamado Bizantino, tá? E a gente vai ter, então, a Idade Moderna, né? E a Idade Moderna a gente vai ter os iluministas, né? A gente vai ter os humanistas, né? Vamos ter a Revolução, a Reforma Protestante. Então, tudo isso vai acontecer na Idade Média, as grandes navegações, as descobertas, na Idade Moderna, pessoal. Então, as grandes navegações vão tudo acontecer na Idade Moderna. E a Idade Moderna vai até onde? A Idade Moderna vai até a Revolução Francesa, em que vai ter o rompimento com o antigo regime e a gente vai ter então a idade contemporânea que temos hoje, os estados-nação e tudo mais. Então, pessoal, a Idade Média ela é um período, né, de história bastante explorado
do cinema, certo? Vocês provavelmente já viram filmes, séries, desenhos animados, né? Então as guerras, reis, rainhas, né? Os príncipes, o clérigo, tudo chama muito atenção, é muito utilizado pelo cinema. E você conhece, então, algum filme que retrata esse período da história? Provavelmente sim, né, pessoal? Vocês já viram algum filme que retrate esse período da história. Mas como que era a economia da Idade Média? Atualmente, o Brasil, né, a agricultura é uma das atividades econômicas mais importantes, né? É um setor que influencia de maneira muito significativa a economia. Então, os alimentos que chegam todos os dias na nossa mesa, eles são produzidos de diferentes formas, né? Tanto por grandes proprietários de terra, grandes propriedades, como também pelo pequeno produtor rural, tá? Então, mas na Idade Média, como será que era? Será que a gente tinha agricultura na Idade Média? Era mais rural? As pessoas viviam mais na cidade? A gente vai ver. E aqui o professor deixou uma perguntinha, né? Se você tem parentes ou conhece algum agricultor, né? Provavelmente sim, né? Então, o nascimento do Ocidente medieval. Então, o Ocidente medieval, né, ele vai nascer da conjugação de heranças romanas e germânicas. Por quê, pessoal? A gente vai ter o fim do Império Romano, tá? E a gente vai ter as invasões dos povos germânicos. E eles vão se misturar. E essas heranças de ambos, tanto do Império Romano quanto as tradições dos povos germânicos, vai formar esse medievo, né? Vai formar da formação desse período medieval. E as heranças romanas? Qual que vai ser uma das heranças romanas que teremos? A gente vai ter o colonato. O que é o colonato, pessoal? É a forma de trabalho em que o trabalhador ele usa uma parcela da terra e, em troca, entrega ao proprietário parte da colheita. Isso a gente vai começar a ter lá no fim do Império Romano com a crise de Roma, em que as pessoas vão sair da cidade e vão começar a ir para os campos trabalhar deste formato, pessoal, entendeu? E isso vai perpetuar, então, ao longo da Idade Média. E o caráter sagrado da monarquia. A ideia de que o rei ele tem um caráter sagrado, né? A questão da autoridade do rei, uma autoridade quase que divina, dada por Deus. Também é uma ideia romana lá dos imperadores. E as heranças germânicas, pessoal. A gente vai ter o comitatus. O que era comitatus? Era grupo de guerreiros que juravam fidelidade a um chefe guerreiro. Essa ideia de fidelidade ao seu líder. Esse é o comitatus, né? E o direito consuetudinário, que é uma lei baseada nas tradições e nos costumes. Então não são leis escritas, são leis que passam de geração para geração, beleza? Então isso vai entrar também na Idade Média. E o que vai ser um fator determinante para essa mistura dar certo? Para que eles se entendam ali no mesmo grupo? O cristianismo, pessoal. O cristianismo ele vai ser um fator decisivo nessa formação do Ocidente, né? Pois ela vai dar essa unidade. Então, aonde você for, os povos vão ser cristãos. Então, vai dar essa unidade. Mesmo com essas diferenças de heranças germânicas, heranças romanas, eles vão se converter ao cristianismo. E agora eu vou passar uma atividade para vocês. Então, leia o trecho a seguir. Então, vamos ler com o professor. O sistema de servidão inseriu o camponês na condição de vinculado à terra, ou seja, ele deveria permanecer toda a vida naquele feudo, naquela porção de terra. Isso é um feudo, né? Mesmo com a morte do seu senhor. Ele pertencia ao feudo, a essa porção de terra. Ou seja, encontrava-se preso à terra. Então explique o que era o sistema de servidão com base nesse trecho. Eu vou dar um tempinho para vocês e já voltamos.
E aí, pessoal, conseguiram resolver? Vamos ver a resposta que o professor preparou para vocês. Então, com base nesse trecho, a servidão era uma forma de trabalho onde o camponês estava preso à terra por meio de obrigações para com seu senhor. Ou seja, esse servo, ele não tinha liberdade de sair da terra. Não é uma escravidão, mas ele é preso àquela terra. Beleza, pessoal? E como que era então essa divisão dos grupos sociais na sociedade feudal, tá? Então a sociedade medieval, ela vai ser bem hierarquizada, a gente tem uma hierarquia bem definida na sociedade medieval. Então ela é formada basicamente por 3 grupos, tá? Então a gente vai ter os cleros, tá? A igreja, né? Os que oram, a nobreza, que vai ser os que guerreiam, né, os cavaleiros, os que têm a obrigação de defender essas pessoas, e a gente vai ter o camponês, que são os que trabalham, como vocês podem ver aqui no slide do professor, né? Então, a função do clero é a oração, né, os que oram, os oratores, né, a nobreza, os belatores, os combatentes, né, que a função social é de lutar pela defesa dos outros grupos, e os camponeses, os lavradores, né, os que vão trabalhar para o restante, para os demais grupos. Então, pessoal, aqui a gente tem que ter bem definido esses grupos sociais, porque vai ser muito difícil uma ascensão de um grupo para o outro. É muito difícil, por exemplo, um camponês se tornar nobre, porque era uma questão de linhagem, né, pessoal? Uma questão de sangue. Você nasce nobre, não há como você se tornar nobre. Então a gente vai ter, por grande parte da Idade Média, essa configuração social, tá bom? Agora o professor vai passar mais uma atividade para a gente analisar. Então aqui a gente tem uma imagem, né? O que essa imagem nos traduz? Então escreva com suas palavras, percepções após observar a imagem ao lado. Então, olhando essa imagem, que elementos a gente consegue ver? O que ela está dizendo? O que ela mostra? Quais personagens da sociedade medieval esse quadro, esta pintura nos mostra? Então eu vou dar mais um tempinho para vocês e já voltamos. E aí, pessoal, vamos responder então o que esse quadro, essa imagem está mostrando para a gente. Então, na imagem estão representantes dos 3 principais grupos sociais medievais. Então, da esquerda para a direita, a gente tem o clero, né?
o guerreiro e o camponês. Conseguem perceber aqui, ó, a roupa do clero, o corte de cabelo, né? O guerreiro é o que mais dá pra gente perceber, né? Pela roupa, pela vestimenta. E o camponês aqui com uma enxada, uma pá na mão. Então, está representando esses três grupos principais do medievo. Mas a gente tem o chamado sistema de vassalagem, que vai ser muito importante para entender esses feudos, né? Então ele surgiu provavelmente entre os povos bárbaros como uma troca de favores entre o chefe e seus guerreiros, certo? E o estabelecimento dessas relações de dependência entre chefes tribais e guerreiros deram base ao sistema feudal. Também eles ajudaram nesse sistema feudal, tá? Então o chefe ele doava terras para seu guerreiro em troca de ajuda durante a guerra e fidelidade. Então eu sou um chefe, eu tenho muitas terras. Eu vou dar a terra, um pedaço da minha terra, para alguém que eu tenho proximidade. E eu vou dar esse pedaço e vou falar assim, ó, você cuida dessa terra para mim. Então eu dou essa terra, você cuida para mim e em troca eu te dou proteção e você me protege também. Então a terra é sua, a terra vai ser sua. Você tem essa terra, mas se eu precisar, você também me doa soldados, você me ajuda em um combate. Então é um sistema de fidelidade. Então, quem doa essa terra vai ser o sucerano e quem recebe o vassalo, que a gente já vai entender melhor. Então aqui a gente tem a imagem sobre o sucerano, né, que era aquele que doava a terra, e o vassalo, que é aquele que vai receber a terra. E assim a gente vai entender um pouco dessa estratificação da formação medieval, nessa estratificação de poder, essa divisão de poder. Por que não tem uma unidade de poder forte na Idade Medieval? Porque a gente vai ter essa divisão, né, entre os senhores feudais, né? Então, aqui a gente tem na cerimônia, né, o sucerano entregando uma terra ali para o seu vassalo. Então, o sucerano é o cara, é a pessoa que vai doar a terra e o vassalo é quem vai receber a terra. Então, esse é o sistema de vassalagem, tá bom? E quais eram as obrigações, então, dos senhores feudais, esses que tinham a terra, certo? Então, eles tinham que proteger seus camponeses ou servos durante a guerra, né, porque eles faziam parte da nobreza, tá? Os senhores feudais, eles eram nobres. Dar o mínimo para a subsistência ao camponês, certo? E auxiliá-lo na prática da religião, do catolicismo, tá bom? E as obrigações dos servos para com seus senhores, os servos que viviam nessas porções de terra que foram dadas ali, né, pelo seu senhor. Então eles tinham a talha. O que era a talha, pessoal? Tudo que era produzido, uma parte deveria ser do senhor. Então o servo vai lá e produz, uma parte tem que ser do senhor. A corveia, que o camponês deveria trabalhar 3 dias ou mais nas terras do senhor, porque a gente tem as terras que são do servo e as terras que são só do senhor. E ele deveria trabalhar 3 dias ou mais. A banalidade, que é a taxa paga para usar os equipamentos do senhor, a usar as ferramentas, né? Então tem que pagar uma taxa também. E a mão morta, pessoal. O que era essa mão morta? A mão morta é assim, se eu estou numa família, eu tenho meu pai e tudo mais, e meu pai acaba morrendo. E ele utilizava a terra ali, né? Para eu continuar utilizando aquela terra, eu tenho que pagar também mais um imposto, mais uma taxa para o senhor. Isso era a mão morta. Agora vamos para mais uma atividade, pessoal, para ver se a gente está assimilando o que a gente está aprendendo. Então, analise a imagem e aponte quem são os personagens nela presente. A gente já viu essa imagem e já comentamos sobre ela. Então, vou dar um tempinho para vocês e já voltamos.
E aí, pessoal, vamos para a resposta então? Então, o que a gente vê na imagem? O sucerano, que é quem está doando a terra, o doador das terras, com roupas vermelhas aqui, né? Como a gente pode ver. Aqui, este aqui, né? E o seu vassalo, que recebe a sua bênção na relação conhecida como vassalagem, né? E essa prática vai ser muito comum na Idade Média. Então, o que nós vimos durante esta aula, pessoal? A sociedade medieval ela se forma a partir de elementos de origem germânica e romana, né? A gente vai ter o destaque também de 3 grupos, né? Ela vai se dividir em 3 grupos: o clero, os nobres e os camponeses, os trabalhadores, né? E o sucerano é aquele que concede a terra, em troca recebe ajuda e fidelidade em caso de guerra do vassalo. Então essa foi nossa aula de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado e até breve.